de Feras NCM. Então, é muito bom estar com vocês hoje, né? É o primeiro encontro que a gente tem nessa dinâmica. E eu queria explicar para vocês por que eu solicitei a presença tanto do SSA1, quanto do SSA2, quanto do Enem. Porque o nosso conteúdo é sobre estequiometria. E você vai encontrar alguns cálculos estequiométricos na prova do SSA1, na prova do SSA2 e na prova do Enem, tá? Aí vocês poderiam me questionar, mas professora, já tem 2 anos aí que a gente não está encontrando estequiometria no Enem. É, justamente por já fazerem 2 anos que a gente não está encontrando estequiometria no Enem, a gente pensa sobre a possibilidade de ele cair neste ano, né? 2020, 2021, aí nessa resolução do Enem para a gente nesse fim de ano. E aí, muita gente chega e diz, ai, mas eu não consigo entender estequiometria. Estequiometria é um bicho de 7 cabeças. Ou então, pior, generaliza. Ah, eu não consigo entender química. Química é um bicho de 7 cabeças. Aí, o que é que eu chego para dizer para vocês, que é o que eu digo para todos os meus alunos? Tem 2 fatores que vão te ajudar a não ver as disciplinas como bicho de 7 cabeças e também a se dar bem na prova que você vai fazer, seja ela SSA, seja ela Enem. Quais são essas dicas? 2. Primeira, conheça o seu principal oponente. Quem é o seu principal oponente? É a prova. Então, conheça o edital que você vai fazer, certo? Identifique quais são os conteúdos que caem naquela prova, o tempo de prova, identifique o tipo de pontuação que acontece naquela sua prova. Então, o primeiro fator é esse, entenda a dinâmica da avaliação que você vai fazer. E, como eu disse, isso aí vai servir para tudo. Para um concurso que você fazer, para um Enem, para um SSA, um seriado. A segunda dica importante é conheça a sua prova, né? Não mais só o edital. Conheça a sua prova. Então, a partir de provas passadas, você pode fazer a avaliação de como que aquele conteúdo ele é solicitado. Porque vocês que fazem SSA e vão fazer Enem, ou vocês que fazem SSA e já tiveram oportunidade de fazer o Enem, vocês vão perceber que existe uma diferença na forma de solicitar o conteúdo. Aí tem gente que chega e diz assim, ai, o SSA ele é muito mais difícil. O SSA, ele solicita de uma forma diferente. Ele tem outro tipo de dinâmica, né? Para te pegar aqueles conhecimentos, para avaliar aqueles conhecimentos de você. E aí, a vantagem do SSA é que você faz uma prova no término de cada ano, então você consegue dar ali um gás, um hiper empenho no decorrer do ano, e no fim do ano você é avaliado apenas pelos conteúdos do decorrer daquele ano, certo? E como eu disse, né, estequiometria vai cair no SSA1, no SSA2 e no Enem. De formas diferentes, porque são provas diferentes e com exigências diferentes. Mas a estequiometria não é um bicho de 7 cabeças. Existem alguns passo a passos que você pode cumprir para não errar os cálculos estequiométricos, tá? Isso de forma bem mais ampla, mas você precisa também exercitar. Então, vem comigo que a gente vai desmistificar esse bicho de 7 cabeças. É, Ju, eu vou te pedir um favor. Eu vou perguntar a ti se as imagens estão abrindo, tá? Porque a partir do momento que eu abro lá o link, eu perco acesso tanto no chat quanto na visualização de vocês. Pode ser? Eric Ju. A Kemi, meu bem, você que está a primeira no meu chat, você pode ser meu
minha representante de turma hoje, por favor? Oi, eu? Posso sim. Entendi. Pronto, valeu. Pronto, estou abrindo lá e eu vou pedir a tua ajuda para poder ver se abriu também para vocês, tá bem? Eita. E de lá eu abro. 1, 2. Não sei se abriu para você. Abriu para você, Kemi? Não, não foi? Abriu sim. Ah, abriu? Certo. Rapidinho. Pronto. Tá na aba aí para você, estequiometria? Sim. Pronto. Gente, então vamos lá. Primeiro vamos entender que danado é que a gente vai encontrar no cálculo estequiométrico, na estequiometria. A gente vai encontrar um cálculo, certo? Como se fosse uma receitinha de bolo. A gente vai encontrar uma reação. O que é uma reação, né? É aquele processo de transformação, onde a gente tem reagentes se transformando em produtos. Então, na estequiometria, a gente vai encontrar uma reação, certo? Ou uma, ou mais de uma, que são o que eu vou chamar para vocês como casos especiais da estequiometria. Mas aí a gente encontra a reação e a gente tenta trabalhar com uma relação entre as substâncias. Entre reagente com reagente, entre reagente com produto. A gente está tentando trabalhar com uma relação, certo? E aí essa relação, de forma bem simples, ela pode existir de várias formas. Ela pode existir a partir de um comparativo de massas, comparativo de volumes, ou seja, a estequiometria, ela é um método que o ser humano inventou, né, para poder conseguir manipular as reações e obter o que ele quer. Então, eu chego para fazer, e isso vocês também fazem, quer ver? Você vai chegar para fazer um brigadeiro. Aí você simplesmente hoje termina o dia querendo comer brigadeiro. O que é que você faz? Minha receita de brigadeiro, tá? Vou compartilhar com vocês minha receita de brigadeiro. Uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 3 colheres de achocolatado e meia colherinha de sopa de manteiga. Boto tudo numa panela, misturo em forno baixo, deixo chegar no ponto e pronto. Meu brigadeiro tá perfeito. Só que, chegar no fim de semana, eu vou precisar fazer o dobro de brigadeiro, porque estamos em quarentena, né? Então não tem festa. Deixa eu pensar. Porque eu vou mandar brigadeiros esterilizados, muito bem limpos, para os meus amigos, para deixar eles felizes. E aí, ao invés de fazer apenas uma medida de brigadeiro, eu vou fazer o triplo de brigadeiro. Então, se eu quiser fazer o triplo de brigadeiro, eu vou precisar triplicar as minhas medidas. Então, veja, se eu tinha uma lata de leite condensado, eu vou passar até 3 latas de leite condensado. Uma caixa de creme de leite, 3 caixas de creme de leite. 3 colheres de achocolatado, eu vou precisar colocar 9 colheres de achocolatado. É mais simples quando a gente traz para o dia a dia da gente, não é? Então, quando a gente compara com uma receita de algo que nós estamos fazendo, que nós conhecemos e que nós entendemos as medidas, isso se torna mais simples. Ou seja, vamos entender as medidas da estequiometria para também tentar transformá-la em algo simples. Primeiro de tudo, né, antes das medidas propriamente ditas. Uma das medidas, ela fala sobre massa. E para que você entenda como é que funciona essa relação de massa, você precisa entender o que é uma massa atômica e o que é uma massa molecular.
Vocês estão lembrados? Deixa eu olhar para vocês. Vocês estão lembrados no estudo de tabela periódica, mais ou menos esses estudos de identificação de elemento, que quando a gente pega uma tabela periódica e a representação que acontece ao redor do elemento são as seguintes: elemento químico no meio, né? Geralmente, o que é mais comum, a gente encontra massa atômica em cima e a gente encontra o número atômico embaixo. À medida que aquele elemento se transforma para se transformar no íon, a gente também encontra carga, né, do lado direito e em cima. Mas vamos ignorar a carga agora, porque a gente está falando de átomos neutros. Então, elemento químico no centro, massa atômica em cima, número atômico embaixo. A gente vai trabalhar, meus amores, com a massa atômica, que está lá em cima. A massa atômica seria o peso de um átomo daquele que a gente está avaliando. Então, a massa atômica de um átomo de carbono, a massa atômica de um átomo de oxigênio, certo? E aí esses valores, eles podem vir quebrados, porque essa massa é uma média dos átomos, dos isótopos que existem. Isótopos, né? Iso, igual, isótopos P de prótons, certo? E só lembrando para vocês que massa atômica, a massa, ela registra tudo que está no núcleo do teu átomo. Então, o que, é que a gente tem no nosso núcleo de átomo, hein? Primeiro ano, a gente tem o quê? SSA1, a gente tem o quê no núcleo do átomo? Prótons, nêutrons, elétrons. Qual que é a relação que a gente tem no nosso núcleo? Prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons. Muito bem. Então, voltando para lá, isso aí seria a caracterização, né, da massa de um átomo. Só que quando a gente está trabalhando com reações químicas, a gente não trabalha necessariamente apenas com um átomo. A gente trabalha com uma molécula. E como é que eu faço o cálculo da massa de uma molécula? É o somatório das massas de todos os átomos presentes. Então, se eu tenho uma molécula de água, H2O, eu tenho aí o somatório da massa de um hidrogênio, de outro hidrogênio, oxigênio. Aí, ou pegando essa informação na minha tabela, ou recebendo essa informação através dos dados da questão, eu vou, né, somar. Sabendo que cada hidrogênio pesa 1 U, unidade de massa atômica, 1 UMA, e que o oxigênio pesa 16, quanto que pesa a minha molécula de água? Deixa eu ver. 1 mais 16 mais 1. Então, a minha molécula ela pesa 18 gramas por mol, tá? Esses 18 gramas veio do somatório das massas individuais. E esse por mol, eu vou explicar para vocês agora. Sabendo como identificar a massa, o ser humano, ele precisa, vocês entendem isso, né? O ser humano, ele precisa quantificar, manipular as coisas. Ele se satisfaz desse modo. E o que foi que ele fez? Ele criou um pequeno aos olhos e ao tato dele, que é o mol, tá? Então, o mol é um conjunto de átomos ou moléculas que o ser humano consegue mensurar, consegue trabalhar. E a gente vai ter a ideia de mol como 4 coisas, tá? E o que são coisas? 4 outras unidades. Então, o teu mol, ele vai poder ser medido em átomos ou moléculas, ele vai poder ser medido em volume e ele vai poder ser medido em massa.
referente a átomos ou moléculas. Por que átomos ou moléculas? Porque se eu estiver falando do hélio, né? O hélio, a gente vai lembrar que o hélio é um gás nobre. Ele ali não precisa se ligar com nenhum outro elemento para estabilizar. Ele está muito bem sozinho. Então, se eu estiver falando do hélio, por exemplo, eu vou estar falando dos átomos. Mas se eu estiver falando da água, H2O, eu estou falando das moléculas. Então, essa medida vai vir para as moléculas de água e depois eu vou precisar fazer o ajuste de acordo para cada átomo presente na água. Então, eu falando de átomos ou falando de moléculas, 1 mol representa 6 vezes 10 elevado a 23. E eu costumo, em sala, fazer essa representação para vocês. Então, deixa eu trazer aqui meus mecanismos. Cadê vocês? Então, a gente vai ter... Vocês estão me vendo? Não, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, o 6, apagar essa vírgula e eu colocar 21 zerinhos do lado. Então, 1, 2, 3. Ver a quantidade de moléculas de água que eu preciso para poder mensurar um mol de moléculas de água. Olha a quantidade de zero que eu coloquei. Mas é isso mesmo, minha gente. Porque se a gente for considerar o tamanho da molécula, é um tamanho muito pequeno. Se você chegar e disser, eu vou colocar 1 mol de livros empilhados no planeta Terra, é tanto livro que tu não consegue nem ver mais. 1 mol é um número muito grande, tá? E essa é a quantia necessária que o ser humano precisou juntar para poder conseguir trabalhar com átomos e moléculas. Mas você disse que além de átomos e moléculas, a gente também trabalha com massa e com volume. Sim. A gente vai trabalhar com volume em 2 situações. A primeira situação é quando aquele gás estiver na CNTP. O que é CNTP, galera? Alguém? CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Perfeito. Isso é Dan, né? Acho que é. Então, as condições normais de temperatura e pressão, que a gente pode definir como 0 graus Celsius e 1 atm. Ok. Então, meu gás estando especificamente nessas condições, meu mol vai valer 22,4 litros. Mas, professora, como é que eu sei se ele está ou não na CNTP? Das duas, uma. Ou a questão vai te dizer temperatura, 0 graus Celsius, e pressão, 1 atm. E você vai perceber que sim, ele está na CNTP. Então, o teu gás estando na CNTP, tu vai trabalhar com 22,4 litros. Professora, quer dizer que 1 mol, sei lá, de gás hidrogênio é 22,4 litros. É sim. Mas 1 mol de gás oxigênio também é 22,4 litros? Também. 1 mol dos seus gases na CNTP equivalem a 22,4 litros, ok? Certo, estando na CNTP eu entendi. E agora, sem estar na CNTP, como é que eu trabalho? Bom, sem estar na CNTP, você vai considerar que 1 mol é 1 litro. Então, se você tiver 1 mol daquele gás, você tem 1 litro daquele gás que não está na CNTP. Se você tiver 2 mols daquele gás, você vai ter 2 litros daquele gás que não está na CNTP. E como que é que eu faço com gramas, né, com massa? Já que a nossa última definição seria através da massa. Bom,
A massa, como foi comentado anteriormente, você vai trabalhar o somatório das massas atômicas presentes na molécula. Então, tratando-se da água, 18 gramas por mol. Então, 18 gramas por mol foi o somatório da massa de cada átomo. Você vai trabalhar com este valor para mol. 1 mol equivale a 18 gramas da molécula de H2O, da molécula de água. A gente vai ver isso melhor nos exercícios. Agora, eu preciso que vocês fiquem atentos, porque eu vou ensinar o passo a passo para vocês de como não errar uma questão. Professora? Oi? Mas o mol é sempre, tipo, 18 gramas ou é, tipo, separado? Diferente para cada elemento? Vai cada ser molécula? diferente para cada elemento e vai ser diferente para cada combinação de elemento. Porque se você tiver a água, H2O, você tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Tá vendo? Pensa assim, tu tem um cacho de uva com 6 uvas, onde cada uva pesa 2 gramas. No total, qual vai ser o peso do teu cacho de uva? 2 vezes 6. Agora, se tu pega outro cacho de uva, onde cada uva você tem lá 9 uvas e cada uva pesa 3 gramas. Então, aquele teu novo cacho de uva tem 27 gramas. Aí eu volto para a química, né? Se tu tem uma molécula de água, H2O, tu tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Essas medidas de peso do hidrogênio e do oxigênio são fixas, tá? Hidrogênio pesa 1, oxigênio pesa 16. Se tu tem 2 hidrogênios, 2 vezes 1, 2. E tu tem 1 oxigênio, 2 mais 16, tu tem o que então? 18. Agora, se tu tem a água oxigenada, H2O2, já muda a medida. Por quê? Porque tu agora tem 2 hidrogênios e 2 oxigênios, onde cada oxigênio pesa quanto? 16. Então, se eu tenho 2 oxigênios pesando 16, eu tenho 32, e eu tenho gramas, e eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho, então, 32 mais 2, que vai dar quanto? 34. Deixa eu pegar aqui uma representação para você rapidinho. Vou abrir aqui a minha tela. 20. Oxê, perdida. Agora 35. Okay. Pronto, tu tem a medida aí do sódio e tu tem a medida do cloro. Aí tu tem eles de forma isolada, tá? E aí eu vou pedir, eu já não estou mais trabalhando com água, estou trabalhando com outros elementos. E elementos que vão se unir de forma bem simples. Eu estou dizendo a tu que um sódio vai se juntar com um cloro. Não vou trabalhar com balanceamento agora. Não vou trabalhar com balanceamento agora. Estou simplesmente te dizendo que uma molécula, um átomozinho de sódio vai se juntar com um átomozinho de cloro. E eu sei que o átomo de sódio, ele pesa 23 gramas. Eu sei que o átomo de cloro, ele pesa 35,5 gramas. E eu sei esse danado de onde, professora? Da massa atômica fornecida pela tua tabela periódica. Aquele númerozinho que fica em cima, aquele númerozinho que é o somatório de prótons e nêutrons. Então, quando eu for fazer a massa, não vai ser mais massa atômica, vai ser massa molecular.
do sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio, eu preciso fazer o somatório da massa de cada átomo. Qual é a massa do átomo de sódio? 23. Qual é a massa do átomo de cloro? 35,5. Então, a massa molecular do cloreto de sódio vai ser o somatório da massa dos átomos presentes no sódio. Somo e descubro da molécula, que é quanto? 58,5 gramas por mol de sódio. Então, essa massa ela vai se alterar para toda molécula que você for trabalhar. Toda molécula. E também vai se alterar na proporção, né, desses elementos. Se tu vai ter 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, 1 oxigênio, 2 oxigênios, enfim. Tudo bem? Oi, tudo bem? A minha dica que eu dou, na verdade, é que você chegue assim, na vida louca. Pense em moléculas, ou então procure na internet moléculas químicas e se disponha a calcular a massa delas, com auxílio de uma tabela periódica, obviamente, porque você não é adivinha. Você não vai adivinhar a massa atômica de cada elemento. Você vai pesquisar, utilizar seu instrumento de análise de tabela periódica, tá bem? Pronto. Então, agora vamos avaliar, vamos entender qual é o passo a passo para que a gente não erre estequiometria. Primeira coisa que vocês precisam entender, deixa eu até mostrar uma estrutura de uma questão para vocês. A primeira coisa que vocês precisam entender, vai ter uma questão, certo? Vai ter uma questão e nessa questão ele vai te fornecer ou de forma escrita ou literalmente a questão, a reação dentro da questão. Então, ou ele vai chegar e dizer assim, tu tem uma interação entre hidrogênio e oxigênio para formar água. Ou ele vai chegar e vai te descrever a reação, ou ele vai jogar para tu, na questão, a própria reação, certo? Depois que você identifica qual que é a reação, você tem outro passo que é fundamental, que é o balanceamento, certo? O balanceamento, minha gente, ele é importante porque ele vai te dar aquela receita de bolo, aquela receita de brigadeiro, que fica perfeito. Não tem as medidas que mãe, que vó faz para fazer a comida perfeita? Pronto. Existe uma medida para a reação acontecer. E a gente precisa respeitar essas medidas. Porque se a gente não respeita essas medidas, aquela reação ali deu BO, dá bozó, não deu certo. Certo? Identificada a reação e feito o balanceamento da equação, tu precisa reler, ou então ler a questão já procurando o que ela solicita. E quando eu digo o que ela solicita, eu incluo alguns passos. Deixa eu trazer aqui para vocês. Então, 1. Identificar a reação. 2. Balanceamento. 3. Identificar as substâncias que a questão trabalha. Identificar as substâncias. Como assim, professor, identificar as substâncias? Porque às vezes ele te dá a reação, mas ele trabalha apenas com duas substâncias. Certo? 2 ou 3, depende do tipo de questão que você for resolver. Mas ele não trabalha com todas as substâncias. Ele trabalha com vamos dar um exemplo, com 2 substâncias. Identificou as substâncias? Tu vai para o quarto passo. E qual seria o quarto passo? Identificar as unidades que aquela substância está sendo trabalhada. Ou seja, identificar as unidades. Ok, depois que você identifica as unidades, você precisa dos valores reais a respeito daquela substância. Então, o quinto passo seria colocar os valores, que eu vou chamar aqui, ó, valores reais. Como assim valores reais? São valores imutáveis. E quais são os valores imutáveis que a gente trabalha? São as definições de mol. 1 mol é igual a 22,4 litros,
1 mol é igual a 1 litro, 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23, ou então 1 mol é igual ao somatório das massas atômicas. Então, coloca os valores reais, aqueles valores fixos, aqueles valores imutáveis, e depois chega e coloca os valores fornecidos pela questão. Por fim, faz uma regra de 3, e você já tem o resultado, tá? Isso para estequiometria simples. Vamos ver alguns casos. Depois eu vou passar bem bonitinho para vocês um esquema que eu gosto de fazer em sala de aula, né, com quadro. Mas vamos para as questões, para poder a gente exercitar e entender mais ou menos como que pode cair, tá? Não é a cobrança estilo SSA ainda, não é a cobrança estilo Enem ainda, mas vamos entender como é que ela pode mais ou menos cair. Vê que eu já dei a fila dessa questão, certo? Eu já coloquei entre caixas que a gente vai trabalhar com a massa. Então, vamos, né, fazer a leiturinha da questão. Eu quero calcular a massa do óxido cúprico, aí você é SSA1, você é SSA2, porque isso também é um conteúdo para 1, para 2 e para Enem. E você, Enem, vai lembrar que o óxido cúprico, óxido, elemento binário, contendo oxigênio como elemento mais eletronegativo. Então, o óxido cúprico, ele é o cobre seguido do oxigênio, tá? Então, vamos calcular o óxido cúprico a partir de 2,54 gramas de cobre metálico. Pronto. Neste meu caso, eu não vou precisar, eu poderia não receber a reação, porque o texto, ele já me deu o procedimento a ser realizado. Mas perceba que, além dele me fornecer por escrito o que é que acontece, ele fornece também a reação. Então, eu vou pegar esta reação, já fiz o primeiro passo, identifiquei a reação. E agora que eu identifiquei a reação, eu vou balancear, tá? Aí, o balanceamento, eu vou dar mais uma pausa aqui. O balanceamento que a gente vai estudar, ele pode, na verdade, você pode encontrar 3 tipos de balanceamento, certo? Seria o balanceamento por tentativa, seria o balanceamento por algébrico, cálculo algébrico, e também seria o balanceamento por NOx. A gente entra em mais detalhes no balanceamento por NOx em óxido-redução. Então, o ideal para você agora seria fazer o balanceamento ou pelo método algébrico ou pelo método das tentativas. E aí eu vou ensinar para vocês uma sequência de tentativa que costuma dar certo. Essa sequência de tentativa é o método macho. Tá, mas o que é o método macho? É você iniciar o seu balanceamento pelos metais, pelos ametais em seguida, carbono, hidrogênio e oxigênio. Nem sempre você vai conseguir resolver a partir dessa sequência, mas uma boa dica de como começar é isso. Procura quem é o metal, cloro, sódio, procura magnésio, procura teus metais. Começa fazendo o balanceamento dos teus metais. Procura teus ametais. Vai em seguida, faz o balanceamento dos teus ametais. Depois carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio. Se você começar pelo hidrogênio e pelo oxigênio, ou dependendo da reação, começar pelo carbono, eles existem numa quantidade grande. Então, tu vai provavelmente se confundir. Ou porque o hidrogênio existe em mais de uma substância, ou porque realmente tem muito. Então, por isso que essa sequência, ela é uma sequência boa. Tá, mas eu ainda não entendi o que é balanceamento. Pronto. O balanceamento é a medida perfeita, como eu disse para vocês, do que você vai reagir, seja uma reação de uma receita de brigadeiro, seja de uma reação dentro de um laboratório. São as unidades, medidinhas perfeitas.
uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 3 colheres de achocolatado, meia colher de manteiga. Aí você traz isso para o mundo da química, para o mundo reacional. Aí no mundo reacional, você vai ter ali, por exemplo, 2 moléculas de gás, 2 mols de gás hidrogênio. 2 mols de gás hidrogênio é H2, vão reagir com 1 mol de gás oxigênio, 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio. E vão formar o quê? Vão formar 2 mols de água. Então, essas unidades, elas podem ser entendidas quando a gente traz para o nosso dia a dia através de receitas, né? De bolo, de brigadeiro, do que for. Deixa eu colocar aqui. 2 mols, tá? Eu não precisaria escrever o mol, então 2 mols de H2 reagem com 1 mol de O2 para gerar o que seriam 2 mols de H2O, tá? Tá, mas o balanceamento, ele segue o quê? Ele segue alguma lei? Ele segue alguma regra? Sim. Para o balanceamento, você precisa entender 2 coisas. Você precisa ter, antes da seta, os mesmos elementos e nas mesmas quantidades que você tem depois da seta, certo? Essa é a lei do Lavoisier, onde ele chega, né, vocês conhecem a frase do Lavoisier através do na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que ele está querendo te informar é que tu tens, antes da seta, nos reagentes, antes da reação acontecer, alguns elementos e em quantidades que precisam existir depois que a reação acontecer, ou seja, nos teus produtos depois da seta. Por que isso? Porque a natureza não vai simplesmente jogar um hidrogênio na tua reação, não vai simplesmente fazer ir embora um oxigênio na tua reação. Não, ela vai reagir de acordo com o que está ali no sistema, sem mais, sem menos. Então, os elementos, registra aí, né? Eu preciso ter os mesmos elementos antes e depois da seta, antes e depois da reação, nas mesmas quantidades, tá? A lei do Lavoisier. E a gente tem também a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu preciso mais ou menos conhecer como que a molécula se une. Eu posso dizer que gás oxigênio é simplesmente o oxigênio? Não. O gás oxigênio é o O2. É uma interação entre 2 oxigênios que estabilizam. E isso significa... Isso me é útil para quê, professora? Isso é útil para um cientista porque o gás oxigênio vai ser O2 no planeta Terra, em Marte, no Brasil, na Austrália, na Terra, na água. Então, eu encontrando 2 oxigênios interligados, eu tenho a molécula de gás oxigênio. E Proust disse isso. Ele poderia, por exemplo, chegar e dizer assim, H2O2 não é água não, tá? É água oxigenada. Inventa de tu beber H2O2 que tu vai fazer ali uma reação dentro do teu organismo que vai tentar limpar tuas bactérias e enfim, vai dar ruim. Se tu quiser beber água, bebe H2O. Porque a gente definiu isso, que água é a molécula de H2O, 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Então, respeitando essas 2 leis, a gente vai fazer o balanceamento, certo? Vamos lá. Quantos cobres eu tenho antes da seta? Eu tenho 1 cobre antes da seta. Quantos oxigênios eu tenho antes da seta? Eu tenho 2 oxigênios antes da seta. 2, professora? Esse númerozinho pequenininho que está aqui, está me dizendo que eu tenho 2 desse cara que vem antes dele. Quem é? Oxigênio. Então, tenho 2 oxigênios antes da seta. Eles vão reagir
E aí, depois da seta, eu tenho um cobre e um oxigênio. Aí você poderia me perguntar, ei, sumiu um oxigênio daí, foi? 2 cobres antes da seta. Eita, um cobre antes da seta, 2 oxigênios antes da seta, um cobre depois da seta, um oxigênio depois da seta? Sumiu um oxigênio? Não. O que acontece é que essa reação não está balanceada. Vamos balancear? Para a gente balancear, deixa eu dar a dica aqui para vocês. A gente vai fazer uma perguntinha bem bonitinha para eles. Cadê vocês? Vai ser o seguinte, a gente tem a reação, né? Cobre mais O2 gerando o óxido de cobre. Vou fazer aqui a análise. Quem é que eu tenho antes da seta? Cobre e oxigênio. Quem é que eu tenho depois da seta? Cobre e oxigênio. Certo? Agora eu vou trabalhar com as quantidades. Quantos cobres eu tenho antes da seta? 1. Quantos cobres eu tenho depois da seta? 1. Quantos oxigênios eu tenho antes da seta? 2. Quantos oxigênios eu tenho depois da seta? 1. E deu ruim. Qual é a perguntinha que eu tenho que fazer? Essa daqui, ó. Por quanto... Deixa eu abaixar um pouquinho. Por quanto, matematicamente falando, é x. Por quanto eu vou multiplicar o menor de qual? Quem é que está diferente? Oxigênio. Então, por quanto eu vou multiplicar o menor oxigênio? Qual é o menor oxigênio? 2 ou 1? O menor oxigênio é 1. Por quanto eu vou multiplicar o menor para dar uma igualdade? O maior. Quem é o maior? 2. Por quanto eu multiplico o menor para dar o maior? Quem é x, galera? Por quanto eu multiplico 1 para dar 2? Dois. O que é que vai acontecer, então? Esse meu 2, ele vai vir para frente do menor. Mas ele vai vir para frente do menor na molécula. Então, ele vai vir para frente na reação da molécula que tem essa menor quantidade. Isso já buga o cobre também. Porque, vê, antes eu tinha um cobre antes da seta, 2 oxigênios antes da seta. E tinha um cobre depois da seta, um oxigênio depois da seta. Agora eu tenho, depois da seta, esse 2 multiplicando o cobre e esse 2 multiplicando o oxigênio. Então, agora eu tenho 2 cobres, né? Vou fazer aqui a correção. Eu tenho 2 cobres e agora eu tenho 2 oxigênios. 2 oxigênios. Cobre e oxigênio, né? 2 cobres e 2 oxigênios. O oxigênio se igualou, ok? Ok. O cobre não. O cobre agora ficou errado. Aí eu vou fazer a mesma pergunta para o cobre. Qual é a pergunta? Por quanto multiplicar o menor para dar o maior? Então, por quanto x multiplicar o menor, quem é o menor? 1. Para dar o maior. Qual é o maior? 2. Quem é x novamente? X é 2. Só que agora esse 2 ele vai para frente do cobre que está antes da seta. Então, esse 2 agora multiplica... Eita. Esse 2 agora multiplica o cobre antes da seta. Está balanceado? Vamos verificar? Agora eu tenho 2 cobres antes da seta, 2 cobres depois da seta, 2 oxigênios antes da seta, 2 oxigênios depois da seta.
Minha dica, galera, façam questõezinhas de balanceamento, porque ela pode se tornar uma pegadinha para quem está iniciando o conteúdo. Como assim ela pode se tornar uma pegadinha? Ele pode colocar, por exemplo, a hidroxila, o OH entre parênteses. E aí você precisa saber trabalhar quando vier em casos diferentes. Então, primeira dica, né, de conteúdo prévio para você estudar estequiometria é balanceamento. Tá. Balanceamos, identificamos a reação. Primeiro passo, cumprido com sucesso. Balanceamos a reação. Segundo passo, cumprido com sucesso. Qual que é o terceiro passo? Identificar as substâncias. Quais que são as substâncias que ele fala? Vamos lá? Calcular a massa de óxido cúprico. Ou seja, a primeira substância eu já achei, óxido cúprico. A partir de 2,54 gramas de cobre metálico. Já achei a segunda substância. Ele está trabalhando com óxido cúprico e com cobre metálico. Eu posso ignorar o gás oxigênio. Posso, professora? Pode. Depois do balanceamento, quando você identificar as substâncias, pode. Você escreve aí uma tabela apenas com o cobre metálico e o óxido cúprico. Identificamos as substâncias, precisamos identificar as unidades. Como é que eu identifico a unidade? Olha o texto. Olha o que o texto está falando. Massa de óxido cúprico. Então, qual é a unidade que ele quer o óxido cúprico? Massa. A partir de 2,54 gramas de cobre metálico. Olha para mim. Então, né, a princípio, a gente tinha ali a reação, 2 cobres metálicos mais um gás oxigênio, gerando 2 óxidos cúpricos. Beleza. E eu percebi que depois do balanceamento, o oxigênio não vai ser utilizado. Eu vou trabalhar, então, com 2 óxidos cúpricos e 2 cobres metálicos. Fiz a minha tabela. Aí, na minha tabela, eu peço para que você preencha agora, né, as unidades. Quais foram as unidades que a gente encontrou? A gente viu que esse aqui quer trabalhar com massa, gramas, e esse daqui também quer trabalhar com massa, gramas. Já fiz o passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4. Vamos para o passo 5, para os valores reais. Qual seria o valor real da massa? Vê, valor real da massa do cobre e valor real da massa do óxido cúprico. Quem te fornece essa ajuda é a questão. Aqui, ó. Ela colocou entre parênteses, no finzinho, a massa do oxigênio, apenas, sozinho, e colocou também a massa do cobre. Então, oxigênio é 16 e cobre é 63,5. Olha para cá. Eu tenho, então, 2 vezes cobre. Só que quanto é que pesa cada cobre? 63,5. Então, eu vou substituir. Eu tenho 2 vezes 63,5. De onde foi que veio esse 2? Esse 2 veio do balanceamento, tá? 2 vezes cobre. 2 vezes 63,5. Do outro lado, eu tenho 2 vezes cobre mais oxigênio. 2 vezes o cobre mais oxigênio. Vamos substituir 2 vezes 63,5 mais 16. Aí você faz aí o seu cálculo matemático, né? Quanto é 2 vezes 63,5?
Perfeito. 127. E quanto que é? 63,5 mais 16, e isso tudo multiplicado por 2. 150 e... Quanto é esse cálculo daqui? Só faz pegar esse daqui e somar 32, que é a do oxigênio. 159, né? Verifica aí. É, Pronto. 159. Por que eu botei gramas? Porque eu estou trabalhando com massa em gramas, certo? Então, vê. Primeiro passo, reação. Já cumpri. Segundo passo, balanceamento. Já cumpri. Terceiro passo, você identificar na reação quem faz parte. Já cumpri. Cobre metálico e óxido cúprico. Quarto passo, identificar as unidades em que eles são solicitados. Massa em gramas, massa em gramas. Quinto passo, colocar os valores reais. Minha gente, esses valores aqui são imutáveis. Imutáveis. Eles são valores retirados da tabela periódica, calculados por você. E esse valor de cobre, ele não vai se alterar, tá? Nem para essa reação, nem para outra. Quando você tiver 2 mols de cobre, você sempre vai ter 127 gramas. Vamos agora para o sexto passo, que são os valores da questão. Essa daqui seria a medida da receita ideal. A receita ideal ia trabalhar com 127 gramas de cobre para gerar 159 gramas de óxido de cobre. Mas a questão te trola. Diz assim, olha, eu não tenho 127 gramas de cobre. Eu tenho, sei lá, 50 gramas de cobre. Para esses 50 gramas de cobre, quanto de óxido cúprico que tu vai ter? Vê como eu usando outra linguagem fica mais fácil. Tu abriu o teu armário, tu queria fazer o equivalente a 2 panelas de brigadeiro. Lembrando que a panela de brigadeiro ela é formada por uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, 3 colheres de Nescau e meia colher de manteiga. Mas quando tu abriu teu armário, né, tu descobriu que tu não tem a medida para 2 brigadeiros. Qual que seria a medida para 2 brigadeiros? 2 latas de leite condensado, 2 caixas de creme de leite, 6 colheres de achocolatado, e aí tu teria uma colher, né, cheia, já que a gente usava meia colher de manteiga. Tu abre teu armário e tu descobre que tu não tem 2 latas de leite condensado. Tem 1,5 lata, porque teu irmão abriu e comeu metade de 1 lata. O que é que tu vai fazer? Tu vai fazer a medida agora, não para 2 caixas, para uma caixa, 1,5 lata. Então, vê, a proporção estequiométrica, ela vai precisar ser cumprida. Se você multiplicar isso por 5, tu vai ter todos os valores multiplicados por 5. E essa proporção, ela precisa seguir em toda a receita, porque senão, ou teu brigadeiro vai ficar ralo, ou teu brigadeiro vai ficar com pouco chocolate, ou teu brigadeiro vai ficar... Enfim, tu precisa seguir a receita. Se tu muda alguma coisa da receita, todos os outros fatores, eles precisam ser respeitados. E qual foi o fator da receita que foi alterado? Foi o valor que a questão te obriga a usar. Vamos ver lá qual é? Qual o valor a questão te obriga a usar? Calcular a massa de óxido cúprico a partir de 2,54. Então, ele está te dizendo assim, olha, pessoinha, tu não tem 159 gramas... tu não tem 127 gramas de cobre metálico, não. Tu não tem 127 gramas de cobre metálico. Tu tem 2,54 gramas de cobre metálico. Cadê vocês?
A questão te diz justamente... Opa! A questão te diz justamente isso. Tu não tem, criatura, 127 gramas de cobre metálico. Tu tem 2,54 gramas de cobre metálico. Tendo essa quantidade, agora, tu não vai formar mais 159 gramas de óxido cúprico. Tu vai formar um valor X, um outro valor proporcional. Que valor é esse? Aí a gente chega no último fator da nossa estequiometria, que é a regra de 3. Eu vou fazer, então, um cálculo de proporcionalidade, uma regra de 3, um meio pelos extremos, onde eu tenho 2,54, galerinha da calculadora, faz aí, 2,54 vezes 159 igual a x vezes 127. Então, eu tenho aqui esses valores, né? Multiplico essa galera e depois esse cara aqui passa dividindo. Quem é X? 3,18. 3,18 gramas. Ai, professora, cansei. Precisa de tudo isso para uma questão. Então, isso se torna automático à medida que tu vai exercitando. É automático mesmo. Vê só. Vê outro exemplo. Então, 3,18, né? Questão aí resolvida e tal. Outra questão. Essa questão agora não estou trabalhando mais com... Perdão. Essa questão não estou trabalhando mais com massa e massa. Está trabalhando com a relação massa e volume. As unidades mudaram. Vamos lê-la. Calcule o volume de gás carbônico na CNTP. Viu que eu disse a você que uma questão ia precisar te informar se está ou não na CNTP? Então, calcule o volume de gás carbônico na CNTP pela calcinação. Calcinação vai ser a queima de 200 gramas de carbonato de cálcio. E ele deu a estrutura aí do carbonato para você saber quem é o carbonato e adicionar o cálcio, tá? Junto, a questão também te forneceu outra informação, que são as massas atômicas do carbono, do oxigênio e do cálcio. Então, vamos lá. Na CNTP, a gente sabe que 1 mol equivale a 22,4 litros. Primeiro passo, identificar a reação. Identifiquei volume do gás carbônico pela calcinação de 200 gramas de carbonato de cálcio. Isso quer dizer que eu peguei o carbonato de cálcio, CaCO3, coloquei ele lá no aquecimento, né, no meu forninho, e gerou, então, dióxido de carbono, que é o gás carbônico, mais o óxido de cálcio. Está balanceada? Vamos ver. Eu tenho um cálcio antes da seta, um cálcio depois da seta, massa. Eu tenho um carbono antes da seta, um carbono depois da seta. Ok. Eu tenho 3 oxigênios antes da seta. Vejam se vocês conseguem visualizar agora. E 3 oxigênios depois da seta. 2 no gás carbônico e 1 no óxido de cálcio. Está balanceada. Perfeito. Eu não preciso agora fazer o segundo passo. Então, qual que é o terceiro passo? É eu identificar quais são as substâncias que fazem parte da reação. E quais seriam as substâncias que fazem parte da reação, né? É o gás carbônico, o volume do gás carbônico. Então, vê, eu já identifiquei a substância e já identifiquei a unidade. Gás carbônico está em volume. Pela calcinação de 200 gramas de carbonato de cálcio. Quem é o segundo cara? Carbonato de cálcio, que está em massa. Então, mostrando aqui para vocês. Deixa eu pegar o quadro. Deixa eu apagar e colocar a reação no quadro para mostrar para vocês.
Ok. Rapidinho, tá? Massa e volume. Pronto. Vocês. A gente tem a seguinte estrutura. A gente tem a reação, encontramos a reação está balanceada. Eu identifiquei que só quem participa da reação era o carbonato e o gás carbônico, então eu ignoro a presença do óxido depois que eu fizer o balanceamento, e identifiquei o volume que que é solicitado cada um, né? Então, o carbonato é solicitado em massa e o gás é solicitado em volume. Professora, o balanceamento tá aí? Tá. É porque quando eu não coloco números, significa que eu tenho antes dele o númerozinho 1 escondido. Então, vê, eu tenho o número 1 escondido antes de cada um. Eu já tenho a proporção estequiométrica entre carbonato e oxigênio. Eu preciso de um mol de carbonato de cálcio para gerar 1 mol de gás carbônico. Certo. Quais são os valores reais? Vamos com calma? Valor real do carbonato de cálcio em massa. A gente tem o cálcio igual a 40, o carbono igual a 12 e o oxigênio igual a 16. O que é que eu vou fazer, então? Juntar tudinho. Eu tenho cálcio, né, mais um carbono, mais 3 oxigênios. Então, mais 3 vezes O. Vamos substituir? 40 mais 12 mais 3 vezes 16. Né? A gente resolve primeiro a multiplicação, depois faz o somatório. Quanto é que dá isso aí, galerinha? Dá 100, não é isso? Deu ou não deu 100? 3 vezes 16, 48. Dá 100. 48 com 12, 60. Com 40, 100. Então, eu somei o peso de todo mundo e cheguei a 100 gramas, certo? Então, na real, a gente tem 100 gramas do carbonato de cálcio. 100 gramas. Ah, eu vou calcular a massa do gás carbônico também? Não. Você não vai calcular a massa porque ele está pedindo o quê? Em volume. E ele está pedindo em volume na CNTP. Nas condições normais, temperatura e pressão, quanto que pesa, quanto que tem 1 mol do gás? 22,4 litros, certo? Se não fosse na CNTP, seria 1 mol igual a 1 litro. Então, eu vou ter aqui 22,4 litros, que é 1 mol do gás na CNTP, certo? Coloquei os valores reais. Falta agora os valores imaginários, né? Os valores da questão. Os valores que a questão te obriga a usar. Qual foi o valor que a questão me obrigou a usar mesmo? Vamos lá. 200 gramas de carbonato de cálcio. Então, vou chegar no carbonato de cálcio e vou dizer, pô, mas eu não quero, eu não vou usar só 100 gramas de carbonato de cálcio. Eu vou usar 200 gramas de carbonato de cálcio e quero saber quanto do gás vai ser formado a partir dos 200 gramas. O que é que eu vou fazer, então? Uma regra de 3. Ou, para quem tem uma visão matemática, percebe que, ó, isso aqui é o dobro,
Então, isso daqui vai ser o dobro. 44,8 litros, certo? Ah, professora, estequiometria é muito ruim. Tem muito cálculo, eu não consigo fazer esses cálculos com números difíceis. Lembra que logo no começo eu disse que você precisava conhecer sua prova? Tanto o Enem quanto o SSA, eles vão te dar números onde você tem uma proporção visível, que nem agora. Agora, eu não ia precisar fazer a regra de 3 completa. Eu não pude usar a lógica da proporção para dizer que estava dobrando o volume. Pronto, a prova costuma ser assim, te dá números facilmente ou multiplicáveis, ou dividíveis, divisíveis, ou divisíveis, ou então que tem ali uma proporção lógica, onde você compreenda direitinho e consiga fazer aqueles cálculos com tranquilidade, certo? Segura aí 2 minutinhos, deixa eu mostrar para vocês uma questãozinha. Opa. Esse material é o material do Enem, tá, minha gente? É um caderno do Enem que eu tenho e que eu disponibilizei ele para alguns alunos no Classroom. Acredito eu que eu tenha disponibilizado para a turma do Enem. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Pronto. Amor, tá conseguindo visualizar a tela? Tá sim, Gabi. Ok. Bem, eu tô. Perfeito. Ah, ó aqui que eu vou dar um balo em vocês. Agora. A prova, vamos tirar a prova para ver se o Enem estava estudando. Ó aqui, ó. Tô na turma do Enem NCN Tarde. Atividades. Aqui, ó. Cheguei aqui. Provas de Química do Enem, de 2009 a 2018. Tá vendo? Esse mesmo caderno tá na NCN Tarde, no grupo, e tá também no grupo da NCN Noite. Olha aqui também. Tá vendo? Vocês têm esse material, tá? Vocês não estão fazendo as questões se vocês não quiserem. Então, vamos lá. Abrindo o material para vocês. Vamos fazer a leitura dessa questão aqui em conjunto para ver como é que o Enem poderia solicitar. Enem 2018. Objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com enxofre. Esses materiais recuperam seu brilho característico quando são envolvidos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. B mesmo, a reação não balanceada que ocorre tu já recebeu duas dicas da questão. A primeira dica foi que ela te deu a reação. Ó, a reação aí, a reação está aí, certo? Você só precisa trabalhar em cima dessa reação agora. A segunda dica é o segundo passo. Ela te disse que não balanceou a reação. Então, você vai precisar balancear a reação. Vamos por partes? Vamos fazer logo esse balanceamento? Deixa eu apagar aqui meu quadro para colocar essa reação. Tentem aí, quem tiver já treinado em balanceamento, ou seja, Enem e SSA2, façam esse balanceamento. Só quem pode, tem oportunidade de não... Tem oportunidade não, tem... Só quem está livre... Cadê vocês? Eu gosto de trabalho olhando. Só quem está livre para não fazer o balanceamento é o SSA1. Sabe por quê? Porque o SSA1 está aprendendo isso agora, tá? Ele iria aprender no segundo semestre do primeiro ano e está aprendendo isso neste exato momento. Ou se já viu alguma vez na vida. Mas tanto SSA2 quanto o Enem já sabem isso, certo? Então, SSA1, vocês estão meio que livres, mas nem tanto. SSA2 e Enem, façam aí esse balanceamento.
voltando para a questão. Eita, fiz Eu muito conto ou eu grande. fico calada? Oi? Eu conto ou eu fico calada? Tu conta? Tu conta o quê? Como fica o balanceamento? Ah, tu pode contar, mas peraí, deixa eu só terminar de escrever botar no quadro, que aí eu volto pra tela daí, tá? Rapidinho, rapidinho. Eu tinha escrito muito grande, aí não coube, precisei reescrever. É Ju, que tá falando? Eu mesma. Ju, não diz apenas como que vai ficar, não. Conta pra mim como foi o passo a passo pra tu chegar aí. Tirando o costume, eu Tirando o vi costume? primeiro. É costume, mulher, de fazer balanceamento de reação. Ah, ok, vai. Pessoal, eu fui pelo alumínio. Tu começou pelo alumínio? Foi porque ele tá isolado do outro lado. Aí Certo. coloquei um 2. Aí o Tu colocou enxofre. aqui, diz assim, antes ou depois da reação? Vai com calma, Antes da mulher. Tu reação. já verificou o balanceamento, não foi? Então Foi, vamos antes da lá. reação. 2. Aí depois eu coloquei um 3 na frente do AGS. Certo. 3. E no AG eu botei um 6. Opa. Vamos acompanhar o teu raciocínio agora? O que foi que ela fez? Ela foi avaliar, né, a presença de cada um antes e depois da seta. Vamos ver se no balanceamento dela deu certo? Ela está dizendo que eu tenho um alumínio, uma vez o alumínio vezes 2 depois da seta. Antes da seta, eu também tenho o alumínio vezes 2. 2 alumínios e 2 alumínios. 2 alumínios antes e depois da seta. Ela falou que a gente tem 3 enxofres. 3 enxofres depois da seta. Uma vez, 3 enxofres. E ela falou que a gente tem 3 enxofres antes da seta. Então, 3 e 3. Beleza, tá certo. Por fim, ela falou que a gente tem 6 pratas depois da seta e 3 vezes 2 pratas antes da seta, ou seja, 6 e 6. O balanceamento dela está correto. Vê só. Eu tenho prata, enxofre e alumínio antes da seta. Prata, enxofre e alumínio depois da seta. Eu tenho 6 pratas antes da seta, 6 pratas depois da seta. 3 enxofres antes da seta, 3 enxofres depois da seta. 2 alumínios antes da seta, 2 alumínios depois da seta. SSA1, depois a gente pode ver com calma o balanceamento, tá? SSA2 e Enem não. SSA2 e Enem é pauleira. Vamos fazer exercício para treinar balanceamento. Ok, vamos voltar para a questão para poder ver o que é as substâncias e unidades que ela pede. Eita, questão errada. Então, beleza? Objetos de prata, tananã. Dados, massa molar do elemento. Deu a massa molar. Utilizando o processo descrito, preste atenção, a massa de prata metálica. Então, ele já te disse que vai trabalhar com a prata metálica. Em que unidade? Massa, gramas. Que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas V, massa do Ag2S. Te disse aí agora também a segunda substância que massa que vai trabalhar. Deixa eu mostrar para vocês como é que vai ficar.
Eita, muitas coisas para segurar, rapidinho. Pronto. Dá uma verificada aí. O que é que isso significa? Que quem não está grifado, eu vou poder riscar, certo? Quem é que eu vou poder riscar aqui? Eu não vou usar o alumínio. Só vou utilizar com esses dois nessas unidades. Próximo passo, valores reais. Qual é a massa e qual é a massa real? A questão te deu os valores, vê só. Dados da massa molar dos elementos. 28 Ag e 32 enxofre. Se quiser, eu te digo, eu tirei foto. Ah, tu tirou foto já, foi, arrasou, perfeito. Então, me diz aí, já me diz... Perfeito, então vem cá. Um. 108. Vê só, eu tenho 3 vezes... vezes 2 mais enxofre. Eu tenho 3 vezes AG vezes 2, AG vezes 2, mais enxofre. E do outro lado, eu tenho 6 vezes a prata, 6 vezes AG. Me dá esses valores, por favor, Ju. Tu já calculou? Fazendo a substituição, 6 vezes 108, e aqui é 108, e aqui é 32. Faz só a substituição. 108 vezes 2, né? Dá 216. 216 com 32, dá quanto? 248. 248 vezes 3, galera? Quanto é que dá? Hein? 744. 744. E quanto é que dá? 6 vezes 108, 600 e quanto? 648. Eita. Seiscentos e 48. 48 gramas. Pronto, calculei os valores reais de cada um. Beleza. O que é que eu preciso fazer agora? Colocar os valores da questão. Porque a questão te obrigou a trabalhar com outro número. Que outro número foi esse? Vamos lá? Utilizando o processo, utilize 2,48 gramas do AG2S. Então, a gente chega aqui, ó, 2,48. 2,48. E aqui vai ser uma incógnita. Como é que eu resolvo? Meio pelos extremos. Calcula aí e calcula isso daqui. Deu 2,16 de prata. Que é a letra? Letra D. Pronto, letra D. Aí é isso, meus amores. Deixa eu só dar uma geralzinha para vocês, né? A gente tem um passo a passo, que eu divido em 7 etapas, e temos também valores específicos para mol. Mol sendo litro, sendo volume, mol sendo massa, mol sendo átomos ou moléculas. E esse é o conhecimento prévio que a gente precisa, tá? Depois que você entende o que é o mol e faz o passo a passo, perfeito, fica tranquilíssimo de você conseguir, né, resolver. Vou sim, Dan. Dan, a gente vai trabalhar com o esquema de tutoria, vice? Com o Ju, inclusive. Aí a gente vai dar uma conversada sobre isso assim que terminar aqui a aula. Deixa eu só passar uma questão para vocês, certo? Que eu quero que vocês tentem resolver e eu vou dar a dica dela. Eu vou botar mais uma questão para vocês resolverem. Eu vou dar a dica dela e eu quero que no decorrer da semana vocês me passem essa questão no WhatsApp, nos nossos grupos do WhatsApp. Tira o print aí. É essa daqui, ó.
Opa. Essa daqui. Então, pega aí teu celular, pega teu computador. Ou então, Ju, tira foto para mandar para os meninos. Eu vou deixar pequenininho assim para caber. Pronto, eu vou deixar pequenininho para caber a questão inteira. Depois que tirar o print, joga lá no aplicativozinho para aumentar. Então, qual é a única... Você vai resolver essa questão do mesmo jeito. A tua vantagem, nessa questão, tu não vai precisar fazer balanceamento, não vai, porque ele já te deu a relação, só que você vai ter que tomar cuidado, porque ele falou que o rendimento é de 20%. Tirou print, Ju? Posso tirar? Pode tirar, eu tava já mandando pro grupo. Pronto. E aí, ele fala aí, ele dá um detalhe diferente, que seriam os casos especiais de estequiometria, rendimento, as reações sucessivas, né, os excessos. E aí eu trouxe já um caso especial de rendimento. O que isso quer dizer? Você fez a sua reação, mas aquele valor que você encontrou, preste atenção, aquele valor que você encontrou da sua reação seria se o rendimento fosse total, ou seja, fosse de 100%. No entanto, aquela questão está te dizendo que não foi um rendimento de 100%, foi um rendimento de 20%. Então, depois que você fizer toda a questão bem bonitinha, quando você chegar no valor, que nem a gente fez hoje, você vai pegar aquele valor que você encontrou e tirar 20% do valor. Anota aí a dica. 20% do valor. Certo? Gabi, coloca na questão aí, por favor, porque deu um errinho aqui. Pode sim. Peraí. Pronto, valeu. Beleza? Então, meus amores, é isso. Eu agradeço a presença de vocês. E aí, prestem atenção, porque a gente vai ter alguns passos a passos agora. O primeiro é, eu e Ju, a gente vai se reunir para poder mandar para vocês um resuminho esquemático, tá? E eu e Ju, a gente vai se reunir para poder pensar nas questões de estequiometria que vocês vão resolver, ok? Para o primeiro ano, você não precisa se especificar tão excessivas e em excesso, se você não entender essa base. Então, entende bem essa base, e aí depois a gente entra nos detalhes das sucessivas e nos excessos. Terceiro ano, não. Terceiro ano a gente vai se encontrar na nossa próxima aula e vai realmente verificar como é que resolve questões sucessivas e questões de excesso, certo? Gente, um beijo no coração. Boa noite para vocês. Beijo, Ju. Muitíssimo obrigada.